vocês uma história, um episódio secreto do Flatout Media. Posso contar? Pode, porque isso tem que ir para os anais do automobilismo. Então você quer, então vamos embora. Ele não gosta de andar sujando o pico não, tipo, tem que limpar. Ó, ele que pediu isso, hein? Em 1994, a Audi mudou para sempre a história das peruas quando ela juntou num veículo só o DNA do Audi 4 com motor 5 cilindros e linha turbo, tração integral com o sistema Torsen e um desenvolvimento em parceria com a Porsche, incluindo parte de suspensão, direção, freios e também diversos itens de acabamento. Essa era a famosa Audi RS2. Não teve jeito, a partir daquele ponto a Audi precisava honrar a cada nova geração essa tradição que ela mesma criou. Então em 1999, por exemplo, veio a RS4 Avante, na primeira geração da RS4, com um motor 2.7 V6 biturbo desenvolvido em parceria com a Cosworth. 6 anos depois veio a geração B7 da RS4 e mais 6 anos depois veio a geração B8. Em comum, elas tinham nada menos do que o V8 4.2 utilizado pelo R8, numa configuração com algumas mudanças, como por exemplo a presença do sistema de cárter úmido. O fato é o seguinte, o ronco desse carro era inesquecível, V8 4.2 a mais de 8.000 rotações por minuto. E em 2018 chega a geração B9 desse carro aqui, não exatamente esse aqui, porque na verdade a gente está vendo o facelift 2021 do RS4. Agora a gente está voltando às raízes da primeira geração da RS4, ou seja, um V6 biturbo, mas agora um 2.9, 450 cavalos, 61.2 kgfm de torque. 0 a 100 em 4.1 segundos, máxima de 280 km/h. Mas não foi só na volta do motor V6 biturbo que a Audi voltou às raízes com o RS4. Esse motor aqui que vocês estão vendo é exatamente o mesmo motor do Porsche Panamera. Tem sim algumas diferenças de calibração, um ou outro componente diferente, mas na prática a gente está falando aí exatamente da mesma família de motor. Ou seja, esse carro resgata novamente essa questão dessa parceria Audi-Porsche. É verdade, aqui de forma, vamos dizer assim, disfarçada, né, sem utilizar aí o poder da marca Porsche e também sem utilizar o know-how dos caras na parte de desenvolvimento do conjunto dinâmico, até porque de lá para cá, da RS2 para cá, a Audi mesmo também teve a sua divisão RS cada vez mais aprimorada, com a engenharia cada vez mais presente, quase como uma divisão paralela mesmo. Aqui a gente tem 450 cavalos, que é exatamente a mesma potência da geração anterior, aquela com motor V8 do R8 4.2, mas olha só a diferença no torque. Geração anterior tinha 43,8 kgfm de torque a 4.000 RPM. Aqui a gente está falando de 61,2 kgfm a 1.900 RPM. Na prática a gente está falando de 40% de torque a mais, com a metade das rotações. Então o jogo aqui muda completamente em termos de retomada, saída de curva. Você pode até ser mais displicente, vamos dizer assim, com que marcha que você está em relação à geração anterior, que ele pedia um pouco mais do piloto saber ali utilizar a transmissão, pelo menos no modo manual aí do câmbio antigo, que era o DSG, né? Que a gente tem um automático ZF8 HP. Por outro lado, a gente perde um pouco da experiência do ronco, né? Um V8 4.2 aspirado a mais de 8.000 RPM sempre vai entregar uma experiência muito mais sedutora em termos de ronco do que um downsized V6 biturbo, que tem um ronco sensacional, mas gira menos e fica aí com um ronquinho um pouco mais contido, né? Então a gente ganha em performance aqui, muito mais torque. A gente perde um pouquinho de experiência, mas também ganha em termos de eficácia, né? Esse consumo desse conjunto desse powertrain aqui nessa geração é 17% menor, não que consumo exatamente seja uma prioridade para quem tem um carro desse. Como vocês estão vendo, esse motor aqui tem o layout chamado Hot V, né? Que veio do universo da Fórmula 1 lá dos anos 80, que voltou aí à tona recentemente, né? Então, o que acontece? As turbinas, os turbos, ao invés de ficarem pendurados do lado de fora do motor, eles estão posicionados entre as bancadas, como vocês conseguem ver, estão aqui entre o V, por isso o Hot V, né? Qual que é a vantagem disso daqui? Primeiro, esse é um conjunto muito mais compacto, né? Então até na distribuição de massa fica mais eficaz, né? Fica um pouco mais para trás o posicionamento dos turbos. A gente também tem um enchimento mais rápido de cilindro, porque a rota do escape até o turbo é mais curta, né? Então também ajuda a perder um pouquinho de massa, então tem diversas vantagens aqui, né? Nesse tipo de layout que tem sido uma tendência aí grande na indústria, especialmente no mundo da performance. Esse motor aqui tem várias tecnologias, né, já bastante conhecidas, como sistema variável aí no acionamento das válvulas de fase e levante também, né, admissão e escape. Os cilindros aqui são pulverizados por meio de plasma, né, a camada
de aço pulverizado por meio de plasma, tecnologia que, por exemplo, o Nissan GT-R utiliza, dentre outros motores aí mais modernos. E por fim, a gente tem aqui o sistema de injeção híbrido, né? Então a gente tem o sistema multiponto combinado em injeção direta, já bastante conhecido esse sistema híbrido, né? Até o EA888 utilizado pela Audi utiliza esse sistema, basicamente para performance, trabalha com injeção direta, carga baixa, o sistema multiponto funciona melhor aí na atomização, e aí em cargas parciais, aí, vamos dizer assim, nesse universo misto, vai trabalhar aí de forma mista com os dois sistemas. Como eu falei, na parte de transmissão, nessa virada de geração foi embora o câmbio de dupla embreagem, DSG de 7 marchas, e agora a gente tem um automático de 8 marchas ZF8HP. Em teoria, né, e na prática também, na verdade, nas trocas ascendentes, o DSG tende a ser mais rápido e nas reduções você poderia ser mais arrojado, mas do que eu vi aqui no teste em pista, a diferença de trocas ascendentes é mínima, se perceptível, e nas reduções também a gente conseguiu ser bastante arrojado aí nas reduções, então não é algo que eu exatamente senti falta, e tem uma vantagem do automático ser um pouco mais parrudo aí para quem gosta de fazer um remap, enfim, ou seja, todo mundo que compra esse tipo de carro vai ter um pouquinho mais de liberdade, né? Tração nas 4 rodas, obviamente, né? Sendo um Audi RS aqui. Eu confesso que eu não me recordo se a gente está falando do sistema Torsen ou do sistema Crown Gear, mas provável que seja esse último, considerando aí a evolução, né, de transmissão aí dentro da família Audi. Distribuição de torque normal é 60% do torque para as rodas traseiras, ou seja, integral, né? Sempre as 4 rodas tracionando. E aí em algumas situações, né? Por exemplo, saída de curva, você pode ter até 85% do torque aqui para trás, mais uma situação de gelo ou de extrema baixa aderência, você pode ter até 70% do torque para as rodas da frente. E outra coisa muito legal é que a nossa RS4 veio com o chamado DRC, o Dynamic Ride Control da Audi. É um sistema que lembra até um pouquinho o sistema que a McLaren utiliza em alguns carros, né? Então o que acontece? A gente tem aí uma hidráulica conectada entre os amortecedores de forma cruzada, ou seja, esse amortecedor aqui está conectado hidraulicamente ao amortecedor do lado passageiro dianteiro, né? E vice-versa também. A gente tem uma válvula aí no cruzamento desses circuitos aqui, tá? Então, na prática, o efeito principal que esse sistema vai trazer é uma variação de carga, mas de forma totalmente mecânica, totalmente hidráulica, né? Sem interferência aí de um sistema ativo, um sistema eletrônico, né? Você vai ter como principal benefício o controle de rolagem de carroceria e também de pitch, né? De alteração, vamos dizer, de mergulho ou de descida aqui de traseira, chamado squat também. De forma mais natural, sem você precisar ter barras estabilizadoras ativas com motores e coisas mais complexas. Então a Audi aqui foi para um caminho de engenharia mais clássica, minimalista, buscando um recurso para controlar a rolagem de carroceria, o que ajuda na geometria da suspensão. Se ela está nivelada a carroceria, você não tem a variação dinâmica de cambagem tão presente, né? E também sem deixar muito complexo aí os sistemas. Agora vamos dar uma olhadinha no design, voltar lá para frente do carro. Uma coisa que eu gostei nessa geração B9 da RS4 é que eles realmente mantiveram a mesma linguagem de design da geração anterior e da anterior também, né? Ou seja, a gente não pode falar o mesmo, por exemplo, sobre o RS6 novo, né, que teve uma mudança aí conceitual, ficou um pouco afilado demais, conceitual, triângulos e formas, vamos dizer assim, geométricas mais rebuscadas. Aqui a gente tem a mesma linguagem, né, então o mesmo shape, a mesma silhueta aqui de grade, o farol posicionado aí da mesma forma, um pouquinho mais afilado, e o mesmo tipo de linguagem aqui, nesse intake aqui, na parte dos radiadores também de óleo, né, então não tem nada muito diferente, exceto aqui essa conexão de design que você tem aqui na parte inferior, né? Então isso foi muito legal, eles preservaram realmente a aura do carro em relação à geração anterior. Como eu falei, o RS6 ficou bonito, ficou agressivo, mas talvez tenha ganhado um pouco de tempero demais, pelo menos pro meu gosto. Design é sempre uma coisa pessoal, né? Indo aqui para a lateral, evidentemente, os paralamas alargados são um clássico, né, indispensável aqui quando a gente está falando de Audi RS4, né, 30 milímetros a mais de paralamas, bitolas mais largas, portanto, menor transferência de carga lateral, né, você tem um veículo mais plantado, com mais aderência lateral. Rodas aro 20, você tem duas opções de roda aqui pro RS4, quase que eu falo RS2, eu vejo esse azul no lugar blue aqui, já começa a me confundir. E os freios são muito grandes, como tem que ser, né, no veículo desse porte. Então temos 375 milímetros de disco aqui, né, pinça de 6 pistões, 330 lá atrás, pinça de 4 pistões. Se você quiser gastar aí 60 paus a mais para ter um freio ainda maior, carbono cerâmica, aí vai para 400 milímetros na dianteira.
Gosto muito dessa lateral bem clean, né? Eu gostei muito que eles preservaram aqui essa silhueta clássica, né? E aqui atrás, eu acho que era, não vou dizer ponto fraco, mas o ponto onde faltava um pouquinho de malícia na geração anterior, né? Na B8 da RS4, aqui eles deixaram um pouco mais invocado, então tem uma falsa saída de ar aqui, né? Meio estilo carro de corrida. E a gente tem agora a moldura aqui em volta dos difusores valoriza um pouquinho mais essa parte, né? Então, as lanternas também um pouquinho mais afiladas também deixaram aqui o conjunto mais malicioso, né? Uma presença esportiva maior. A geração anterior era basicamente uma perua normal, né? Mais larga, evidentemente com as paralamas, e só que você tinha a saída de escape um pouco maior. Aqui a gente tem uma presença um pouquinho mais agressiva, mas sem ser demais também. A RS4 nunca foi um veículo leve, aqui a gente está falando de 1.715 quilos, que é um peso aí bem respeitável, né? Mas ao mesmo tempo, são 80 quilos a menos que a geração anterior, então tem uma presença maior de aços de ultra alta resistência nessa geração, né? Então você consegue paredes mais finas, um design mais inteligente de estrutura. Eles conseguiram essa redução de peso. Agora, se você é um cara que gostou da proposta mecânica da RS4, mas não tem o mesmo bom gosto, tô sacaneando, você prefere um sedã em relação a uma perua, aí existe o RS5 Sportback, que vocês estão vendo aí na tela, que é basicamente o mesmo veículo. Então tem as mesmas dimensões principais, né, como entre-eixos, o mesmo peso, o porta-malas também leva os mesmos 505 litros, configuração de equipamentos é exatamente a mesma, com a diferença de que o RS5 tem o farol a laser, aqui a gente tem o sistema de matrizes de LED, né, que por sinal também é excelente. Então tem diferenças muito pequenas de design aqui nessa junção aqui, nessa linha de junção aqui, o capô é um pouquinho diferente, um pouquinho mais curvo aqui, e o para-choque tem um detalhe mínimo aqui, exatamente nessa junção aqui, separando as duas grades, né? Então você tem aí essa opção, vocês estão vendo os preços aí na tela, então tem uma diferença de preço também, mais por causa da questão aí dos faróis diferentes. Agora vou dar uma olhadinha na cabine, que teve muitas mudanças legais. 20 anos na família, Gustavo. Meu pai comprou esse carro aí em 2002. E deu 399 de roda. É 458 motor, né? Com 54 de torque. Mas se você está trocando aí a quanto? 6.700? 6.700. Se por fora a gente teve uma mais evolução do que revolução, né, em termos de design, ou seja, a linguagem de design externo foi preservada, aqui dentro a RS4 realmente precisava aí de uma repaginada, né, um design que envelheceu um pouco, né, aquele conceito, vamos dizer assim, de painel descendente aqui fechando o invólucro aqui em direção ao motorista, é uma coisa que já não existe mais, a tendência hoje é de horizontalização, você criar essa mesa aqui, né, e os caras aproveitaram isso super bem. Então olha só essas saídas de ventilação aqui formando um painel, ele vira um elemento de design bastante bonito e também fica uma coisa bem funcional, deixa a cabine muito, mas muito ventilada. Logo aqui embaixo a gente tem essa régua aqui em black piano, então dá um toque de sofisticação, fica os controles aqui de ventilação e aliás isso é uma coisa que chama atenção, a limpeza em relação a botões, né? As gerações anteriores tinham um monte de botões, especialmente aqui na parte do console central, aqui na parte inferior, e aqui melhorou bastante essa questão. E aqui a gente tem uma mudança, evidentemente, na parte de cluster, né? A Audi, acho que desde o TT, se não me engano, nessa última geração, mudou para esse Virtual Cockpit, então aqui ficou uma coisa bem bacana, especialmente nesse modo Dynamic, você consegue programar, na verdade, aqui diversos tipos de layout, mas aqui você consegue aceleração lateral, pressão de turbina, que é até 1.5 bar, por sinal, enfim, torque, potência, tempo de volta, aceleração lateral, que eu falei, né, isso é bem bacana desse toque, e lógico que esse contagiros aqui com visual um pouco mais racing, que é bem funcional, porque aí você consegue aí pilotar só utilizando a visão periférica, né, quando tá no corte de giro ele dá uma visual bem presente, né? Então, de forma geral, a cabine teve uma baita evolução, sofisticação, design de painel de porta, tudo ficou mais sofisticado, a forração dos bancos, né, combinando aí couro e alcântara. Então, a sensação de bem-estar a bordo é muito grande e foi uma revoluçãozinha de design em relação à geração anterior que era necessária, especialmente essa parte aqui de infotainment, né, que a geração anterior sequer era touch, agora a gente tem um sistema aqui com 10 polegadas mais ou menos, se eu não me engano, e aqui já com todas as opções de conectividade que você tem. Então isso aqui é o item essencial.
Não sei se eu gosto, para ser bem franco, na verdade eu não gosto da forma como ela foi inserida aqui no contexto de design, né? Parece que ela foi jogada aqui, mas enfim, vou dar uma olhadinha agora rapidinho no espaço traseiro antes de ir para a pista. Para um carro com esse entre-eixos, confesso, né, o espaço traseiro poderia ser até um pouquinho maior, mas tá ótimo. Eu tenho 1,82 m, tem 4 dedos sobrando aqui, 3 dedos sobrando aqui, 4 mais ou menos, sem contar o meu cabelo, evidentemente. Ângulo aqui de reclino muito bom na parte do encosto, então é um carro muito agradável para você viajar. Aqui você tem um controle independente de temperatura dos passageiros de trás, tá? Então é um ar-condicionado aí de 3 zonas. Então isso aqui dá um conforto a mais. 2 saídas USB, 505 litros de porta-malas, mas eu sei que vocês não querem saber nada disso, vocês querem ver esse carro em ação na pista e é o que vocês vão ver agora com os meus comentários dinâmicos na sequência. Volta, aí ela corrige. Agora, se não der o pé no acelerador, a traseira tende. No momento que você tira o pé que ele... Exato. Porque é onde que meio que você tá indo mais pelo balanço. Nossa, já atropelaram os cones aqui. Eu falei, nossa, esse cone é pra realmente te forçar a sair do traçado, né? Tipo... O diferencial tá reclamando aqui. Ele entrou no mapa aqui de temperatura, ó. É, o mapa aqui, ó. Já mostrou que esquentou diferente. Ele até tá deixando o carro um pouquinho menos de pegada, mas ainda tá rápido. Sim. Ó, mas tipo, ó, já matou tudo aqui. Tô pisando tudo. Ah, é? Essa foi a primeira vez, hein? Ó, tá vendo? Aham. Ele não tá entregando, tá segurando a potência, o torque. Justamente acho que o carro não assumiu um ângulo de nada mais dramático. É que você já pode depois frear um pouquinho mais suave pra gente ir pros boxes. Ah, tá. E agora já? É. Nem começou, já acabou. Mas você vê que essa entradinha sempre tende na traseira. Se você entrar lançado sem o pé no acelerador, sempre tende a traseira pra ajudar. Pra nós, piloto, a gente gosta que ajuda a rotacionar. Deixa eu apontar pra você acelerar na hora, no vetor certo, né? Exato. Aí na hora que você vai pro acelerador, ele volta. A traseirinha volta. Ele tinha que deixar um pouquinho menos, né? Tinha que puxar um pouco menos de volta, né? Exato. E aí, RS4, como
como é que foi aí. Minha primeira experiência, inclusive, nesse circuito pan-americano. Depois eu falo da pista, né? Vamos falar do carro primeiro. Caras, eu até dei um spoilerzinho que eu não estava esperando muito do câmbio, né? Achei que ele fosse segurar um pouquinho mais. O automático, lógico, tem a questão realmente de você precisar esperar um pouquinho mais de queda de rotação, mas ele permite de fato você jogar a marcha inferior, né, no processo de frenagem, razoavelmente próximo aí do corte de giro. Então você consegue ter um controle dinâmico legal. Às vezes tem aquela curva que você quer entrar com o motor um pouco mais cheio, né, para você ter aí um freio motor um pouco mais presente, não depender tanto de pedal de freio. E de fato o câmbio ajuda. Olha, eu gosto muito da RS4, sempre gostei muito. Gosto muito mais do que a RS6, independentemente da questão de design que eu falei mais cedo, justamente porque ela é um pouco mais compacta, tem uma proporção aí para quem gosta de dirigir esportivamente que realmente combina mais. E aqui ficou muito claro, especialmente com esse diferencial aqui, o Sport 4. Então a gente tem um carro, vocês viram, né, no onboard dos comentários, que na entrada de curva, se você entra carregando uma certa velocidade, sem o uso do acelerador, né, já no processo de frenagem, no trail braking ali, é um carro que sim vai permitir que a traseira escorregue um pouco, mesmo no modo Dynamic, ou seja, sem você desligar o controle de estabilidade inteiramente, né? Então, aqui mostra que a Audi ganhou aí um pouco mais de malícia aí no acerto dos seus carros, né? A Audi sempre foi muito conhecida por um acerto extremamente conservador, né? E eu acho que aqui nessa virada de geração eles estão um pouco mais maliciosos, então o carro está gostoso de andar. Na hora que você dá o pé, de fato, aí a dianteira começa a voltar, né? Aí ele começa a querer sair um pouquinho mais de frente, mas eu acho que você consegue mitigar isso com o sistema de controle de estabilidade desligado. Então é um carro que, sem dúvida, é muito delicioso de você andar forte, então é muito legal mesmo. Freios, não tem nem o que dizer, totalmente proporcionais aqui para a proposta, para a massa do veículo, né? Tem um ponto de transmissão que eu queria falar, que é o seguinte: vocês viram que no meio, acho que foi no começo, na verdade, da segunda volta, a gente teve um superaquecimento aqui no sistema de diferencial, mas é preciso tomar nota que foi o último a andar, então teve várias pessoas que andaram antes, então o veículo foi superaquecendo. Eu não sei como as pessoas andaram antes, né? Eu vim relativamente forte, então vamos dar um desconto para isso, mas também acho que já foi um recado aí, né? Se você realmente quer fazer uso pesado em pista, talvez você precise de um tipo de radiador de óleo aqui pro sistema de diferencial, né? Mas deu um desconto que não foi na segunda volta, o carro fez várias voltas antes de mim, né? Então a parte de freio e direção, gostei bastante, é um carro que você consegue apontar ele legal, ele tá permissivo, tá com uma relação de direção muito boa, ergonomia excelente, então... E é um carro que, assim, essa é a parte legal. Na reta, especialmente na saída dos boxes, eu sentia bastante movimentação vertical do carro. Eu falei, meu, esse carro é meio mole, né? E na hora que você puxa ali na entrada de curva, que o carro vai começar a jogar muita carga para o lado, aí que você vê o DR100 em atuação. Você, meu, o carro está rolando pouco para o que ele tem de movimentação em linha reta, né? Então é um carro que está absorvendo bem. Falei, meu, esse carro vai entortar tudo quando chegar na curva. Então a Audi conseguiu um acerto muito bom, um carro que fica confortável, né? Pelo menos, lógico que no autódromo a gente não tem a figura completa, né? Precisa pegar um pouco de buraco, um pouco de mundo real para ter certeza, mas ficou claro que ele trabalha com suspensão bem relaxada, e aí quando você dá a carga, a aceleração lateral, de fato você tem um carro que está segurando muito, muito bem. Então, pessoal, eu acho que assim, é um carro que, dos Audi RS, arrisco dizer que é o meu favorito. A gente tem o TT RS, que dinamicamente, sem dúvida, é mais legal, um carro de trechos mais curto, mais leve. Mas se você pegar a proposta 360, um carro para você fazer tudo, mas tudo mesmo, e de uma forma prática, um carro que não seja grande demais, eu acho que esse aqui é o carro que você quer. E na verdade é exatamente nessa cor que provavelmente você vai ter que pegar. Então é isso, pessoal. Foi uma avaliação, lógico, curta, né? A gente não tem aí toda a parte de convívio com o carro, na parte de suspensão, cidade, consumo e tudo mais, mas deu para dar uma ideia. Antes de encerrar, eu ia falar do autódromo, né? Esse aqui é o circuito pan-americano da Pirelli. É um traçado baseado no circuito de Estoril, só que numa escala um pouco menor, né? Encolhido, né? Então é uma pista que é muito boa para você fazer teste de pneus. Vocês viram como as curvas eram longas, raios crescentes, decrescentes, então judia mesmo, né? Do pneu, você sente muito bem o equilíbrio dinâmico do carro e as texturas também de gripe aí do pneu, saturando. Então tem bastante espaço, bastante raio de curva, você sentir o pneu saturando, recuperando, atitude de entrada de curva. Então tem todo tipo de curva mais para teste, né? Então é uma pista que também é legal para você conhecer o carro. Isso é uma coisa bacana. Vocês viram justamente na última curva que a gente viu aquela atitude do carro meio que querendo sair de traseira. Foi graças aí também a esse traçado que é bastante interessante.
Para um track day, eu acho que é um pouco apertado o raio das curvas, muita curva de 180 graus, né? Mas para a proposta de você conhecer um carro, sem dúvida, é muito legal. Já me alonguei muito, né, gente? Então é isso, vou ficar por aqui. Não esqueça, se você curtiu o nosso conteúdo, assine o canal e mais do que isso, fica sempre o convite para você ser um assinante do Flatout, para você assistir os vídeos do Club Sport Flatout. Vocês viram os trailers espalhados aí ao longo da avaliação? Tem mais um trailer assim que eu terminar de falar, assim que eu fechar essa minha matraca. Cara, são vídeos muito especiais, muito legais, exclusivos para assinantes. Vai em clubsport.flatout.com.br para assistir todos os vídeos e lá mesmo você consegue fazer a sua assinatura para assistir esses vídeos que só estão por lá, tá? Não estão no YouTube. E de quebra você ajuda a gente a fazer produções cada vez mais legais, inclusive aqui para o YouTube. Certo, gente? Então é isso aí. Obrigado aí pela audiência de vocês e um abraço. Você viaja com um carro normal assim, mas quando você precisa de força, você aperta o pé só. E ele tem essa linearidade